Olá, caros alunos! Mais uma vez aqui com uma das nossas resoluções propostas, exercícios propostos por algum dos nossos colegas, em que a gente compartilha aqui no grupo com todos. Vamos lá para o exercício aqui, número 30 do nosso caderno de exercícios, ainda do capítulo 1, página 16. Ele é um exercício a respeito de velocidade média, onde você tem o primeiro trecho percorrido a 40 quilômetros por hora e o restante com uma velocidade média de 60 quilômetros por hora. Ele quer a velocidade média. A primeira coisa que o aluno faz é somar 60 com 40, dá 100, dividido por 2 dá 50. Né? Então, se isso, não vai dar certo. Tá bom, gente? Então, tomar bastante cuidado. O que acontece aqui? Vamos lá. Bom, primeira coisa que você tem que ter em mente, isso aqui é um trecho, tá? Retilíneo, onde nesse trecho aqui, nós vamos ter duas metades, tá? A primeira metade a gente vai chamar ela de d sobre 2, e a outra metade nós vamos chamar de d sobre 2. Ou seja, num total nós vamos ter aqui o trecho percorrido com a distância d. D seria a somatória de tudo, né? Distância total. E com relação à velocidade? Bom, a velocidade que ele deu para nós, ele fala que no primeiro trecho ele desenvolve uma velocidade média de 40 quilômetros por hora. E no segundo trecho, 60 quilômetros por hora. Muito bem. Então, gente, vamos lá. Lembrando que a fórmula da velocidade média, ela vai ser o quê? A distância total percorrida pelo intervalo de tempo total. Então, a primeira coisa que nós vamos ter que calcular é o intervalo de tempo em cada um dos trechos, tá? O intervalo de tempo que eu vou chamar de T1, que é do primeiro trecho, e o intervalo de tempo T2, que eu vou chamar do segundo trecho, tá bom? Então, vamos lá. Vamos começar aqui com o T1. Bom, pelo triângulo do Deus vê tudo, quando você tem que calcular o tempo, você vai fazer o quê? Distância dividido por velocidade, correto? Muito bem. Então, a distância que ele percorreu aqui é a metade, é a distância dividido por 2, tá? E a velocidade é de 40. O tempo T2 é a mesma coisa, distância dividido por 2, que é do segundo trecho, que é a outra metade, só que agora dividido por 60. Muito bem, gente. Agora o que eu preciso fazer? Preciso somar esses dois tempos para achar o intervalo de tempo total, tá? O intervalo de tempo total ele vai ser igual à soma de T1 mais a soma de 2. Então, o intervalo de tempo total ele vai ser igual a, vamos lá, d sobre 2 dividido por 40 mais d sobre 2 dividido por 60. Tá? Existem várias maneiras de a gente resolver essa expressãozinha matemática aqui, né, gente? Com fração. Uma delas é equivalência de fração, mas eu acho que não foi por esse método que você acabou resolvendo. Provavelmente, eu acho que se você se depara com uma situação dessa, você vai acabar fazendo isso aqui por mínimo múltiplo comum, né? Então, o mínimo múltiplo comum entre 40 e 60 é o 120, tá certo? Vamos lá. Nós vamos colocar aqui o 120 aqui embaixo e usar a regrinha do divide pelo de baixo, o resultado multiplica em cima, tá certo? Então, 120 dividido por 40 é a mesma coisa que 12 dividido por 4, dá 3. Então, vai ficar 3D sobre 2, mais 120 dividido por 60 dá 2. 2 vezes 2, né? Então, vai ficar 2D sobre 2. Beleza. Então, a gente tem uma fraçãozinha aqui bem interessante, ó. Vamos dar uma olhadinha nela aqui. Delta T total vai ser igual a... Eu tenho 3D sobre 2 e 2D sobre 2. Como eu tenho os dois denominadores iguais, eu posso somar os numeradores, correto? Então, eu vou poder fazer 3D mais 2D, que vai dar 5D sobre 2. E isso seria dividido por 120. Como não tem divisão de fração, você vai inverter e multiplicar. Então, você vai inverter aqui, né, 1 sobre 120. Então, olha, quando você for dividir por 120, né, não pode dividir fração, o que a gente faz? Inverte e multiplica. Tá? Muito bem. Nós vamos ter aqui delta T total vai ser igual a... O 5 e o 120 a gente pode cortar, né? Então, nós vamos ficar com D dividido por... Bom, se eu dividir aqui por 5 em cima, eu vou dividir por 5 embaixo, 120 dividido por 5 dá 24. 24, 2 vezes 24 dá 48. Agora eu estou quase terminando o exercício, tá bom? É só aplicar agora a formulinha da velocidade média, gente, tá bom? Vamos lá.
Então, a velocidade média ela vai ser igual à distância total dividido pelo tempo. Mas quem é o tempo? O tempo é d sobre 48. Como eu não posso dividir, eu inverto e multiplico. Então, isso vai ficar 48 dividido por d. Aí você finalmente vai fazer o quê? Corta o d, corta o d. Portanto, a velocidade média nesse trecho é de 48 quilômetros por hora. Ok? Então, gente, muito cuidado, tá? Não soma os dois. Sempre velocidade média tem que ser a distância total dividido pelo intervalo de tempo total. Se você não tem o intervalo de tempo total, não tem problema. Você vem aqui no cantinho, ó, e calcula, tá? O primeiro tempo e o segundo tempo, usando a fórmula do Deus é tudo. Legal? Ou seja, tempo é distância dividido pela velocidade. Lembra que a distância ele fala que é metade do trecho, então você tem d sobre 2, dividido pela velocidade, que é 40. No segundo trecho também é d sobre 2, porque é a outra metade, dividido agora por 60. Para eu ter todo o intervalo, eu tenho que somar os dois, tá? Aí é mais joguinho de fração. Somando os dois, eu vou encontrar, então, esse valor aqui, tá? De d sobre 48. Velocidade média é a distância ΔS ΔT, é a distância total dividido por ΔT. Então, vai ser a distância dividido por d sobre 48. Não tem divisão de fração, inverte, multiplica, corta o d 48. Espero que vocês tenham entendido aí. Qualquer coisinha, é só deixar a sua dúvida. Ou então a gente depois em sala tenta tirar a dúvida. Tá bom? Valeu aí.